Olá, hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem muito a ver com o nosso dia a dia, tem muito a ver com a nossa condução diária da nossa vida, que é como lidar com o sentimento de confusão interna. Certamente todos nós já tivemos momentos em que nós nos sentimos confusos, sem saber direito o que fazer, aonde nós estamos e quais os passos que a gente deve tomar e em qual direção. Hoje em dia, com a existência do GPS, as pessoas se orientam, se localizam com mais facilidade. Mas na época em que não existia o GPS, alguns de nós somos dessa época, era fácil você se sentir perdido, se sentir num local desconhecido, num local que você não reconhece as referências, e você ter que se localizar e achar o caminho do local que você está procurando sem essa referência. E realmente não era muito fácil. O GPS é uma dessas maravilhas que a tecnologia trouxe para facilitar a vida do ser humano, e realmente facilita, Nós facilmente conseguimos ter a localização exata de onde nós estamos e quais as opções de caminho, e aí nós podemos então decidir qual o melhor caminho, Então, essa sensação de confusão, essa sensação de não se localizar bem numa situação, num problema, numa cena da nossa vida, ela é muito desagradável, Então, certamente, se nós dispuséssemos de um GPS espiritual, um GPS que pudesse nos localizar e nos dar os pontos referenciais, e a partir daí nós entendermos o que nós precisamos fazer para solucionar tal situação, resolver, chegar a tal objetivo, tal meta, Isso seria muito bom, seria uma coisa muito boa. O pior de você estar perdido é você achar que você sabe o caminho, Ou seja, você toma um caminho errado. É pior do que você saber que você está perdido, porque se você sabe que você está perdido, o que você faz? Você para e pergunta para alguém, você toma algum referencial e vai buscar recuperar a trajetória correta. Mas se você não percebe que está perdido, isso é mais complicado, porque o que acontece? Você vai continuando naquele caminho, você acha que aquele é o caminho que está certo, e quando você vê, você está numa confusão imensa. Você chega numa avenida que você nunca viu, você chega num local que você nunca esteve antes, não sabe, e de repente você está perdido, totalmente perdido, E recuperar a trajetória correta é muito mais difícil.
porque você já percorreu um longo caminho com aquelas informações erradas, né? Então vejam como a mesma coisa que acontece para um motorista, acontece para nós ao conduzirmos a nossa vida, né? Então, muitas vezes nós temos que reconfigurar nossa trajetória, né? O GPS, quando identifica que você não está seguindo as instruções dele, ele reconfigura o trajeto, né? Ele reconfigura o trajeto para que ele reconduza você ao seu destino correto, né? Então, assim, na verdade, o que acontece é que hoje o mundo é mais complicado porque nós temos muito mais opções, muito mais opções de conduta, muito mais estímulos. Então, imaginem a alma interna sendo bombardeada por milhares de ideias, de opiniões, de orientações, de receitas, de métodos, como viver, como fazer, como se alimentar, como se vestir, Hoje em dia tem personal trainer para tudo, né? Para tudo. Até para você se vestir, né? O personal stylist. Você precisa... Hoje em dia o ser humano se tornou tão confuso, tão incerto, tão inseguro do que deve fazer, de onde, como se conduzir, que ele precisa de conselheiro para tudo. Para tudo. Eu não consigo decidir que roupa eu tenho que usar, ou que roupa eu quero usar, né? Ou que roupa é mais apropriada para tal e tal ocasião, né? Desde uma coisa simples como essa, até uma coisa que realmente uma coisa mais complexa, quando eu chamo um consultor para minha empresa, para ver por que eu não estou tendo o lucro que eu esperava ter, né? Então, eu chamo alguém que vai pensar por mim, que vai observar. Então, por que hoje o campo de consultores se tornou fértil, né? O campo profissional para consultores é muito fértil. Por quê? Porque as pessoas são confusas, porque as pessoas são incapazes de elas mesmas se conduzirem, elas mesmas observarem. Claro que existem situações pontuais que realmente são complexas, mas eu não precisaria de um consultor para me vestir, para escolher uma camisa, escolher uma calça, né? A coisa atingiu um grau exagerado, né? Eu não preciso que alguém me diga 1, 2 para fazer o exercício, né? 1, 2, 3, 4, né? Na verdade, o que acontece é que o nosso poder interno, ele é corroído por essa confusão, né? Porque essa sensação de estar confuso interno é muito ruim. Vocês já viram alguém, quando alguém fica boiando no mar, né? Ou vai passear de barco e começa o barco começa a balançar, ou a própria pessoa na superfície do mar começa
a balançar com as ondas, com a maré, aquela sensação de vertigem vem, né? E a pessoa passa mal, às vezes tem náuseas, né? É uma sensação muito desagradável. Por quê? Porque o solo não é estável, né? Por que nós sentimos náusea? Por que nós sentimos vertigem, né, numa situação dessas? Fisicamente, isso acontece porque o solo, a referência, não está estável, né? O meu labirinto, ele vai tomar referências e vai calcular o nível, a estabilidade. Se eu, por exemplo, se o meu corpo está tendendo a tombar para um lado, o meu labirinto reconhece isso e imediatamente ele manda mensagens para que eu corrija a minha posição. Então, se eu estou tombando para um lado, eu vou imediatamente corrigir aquela posição usando as informações que o meu labirinto está enviando, né? Mas se o próprio nível aonde eu estou apoiado começa a oscilar, isso confunde o labirinto, porque o labirinto ele tem que tomar uma referência, né? E se a própria estrutura está oscilando, aquilo confunde o labirinto. E isso dá a sensação de náusea, a sensação de tontura, né? Perda do equilíbrio, né? Então, a mesma coisa acontece no nível da alma, né? No nível interno, né? Eu perco meus referenciais e aí, a partir daí, experimento essa confusão, essa vertigem espiritual, né? Fico meio que perdido, né? E isso é muito perigoso, porque esse meu referencial é o que vai determinar onde eu estou conduzindo a minha vida, para onde eu estou conduzindo a minha vida, né? Então, algumas decisões, elas são intransferíveis, né? Eu posso ter um conselheiro, um psicólogo, um conselheiro de alguma área específica que eu tenho pouco conhecimento, mas, assim, para gerenciar a minha própria vida, eu não posso delegar isso a ninguém. Ninguém. Eu não posso delegar a nenhuma outra pessoa, né? A nenhum outro ser, né? A não ser que eu tivesse certeza absoluta de que aquele ser, aquela informação fornecida é exatamente precisa, tem a confiabilidade em que eu posso entregar a minha vida a tal pessoa, né? Então, é extremamente importante que eu resolva no tempo mais rápido possível qualquer sentimento, qualquer experiência interna de confusão, de me sentir perdido, né? Porque a primeira coisa para você se posicionar, né? O GPS, a primeira coisa que ele vai buscar é a sua localização, né? Então, a primeira informação que eu preciso é saber onde que eu estou, né? Localizar a minha localização exata, né? Então, aonde eu estou. Então, algumas perguntas que nós temos que nos fazer, né? Primeiro, aonde eu estou,
né? Então é o ponto de partida. Quando você vai programar um GPS, você primeiro coloca o ponto de onde você está, né? Então, aonde eu estou, determinar qual é a minha localização agora, aonde eu quero chegar, né? Aí eu vou clicar ali qual é o meu destino, né? Aonde eu quero chegar. E aí processar qual é o melhor caminho para mim ir da onde eu estou para onde eu quero chegar. Quais são os procedimentos, que na verdade não é um destino físico, né? Não é um destino de localização, mas é um destino de processos, de transformação, né? Então, o que eu sou hoje, né? O que eu sou hoje é a minha localização atual, né? Quais são os meus problemas, as minhas dificuldades, o que eu quero remover, o que eu quero acrescentar, né? E a partir daí eu programo o meu GPS com a minha meta, né? Essa é a minha meta, eu quero conseguir isso, isso, isso. E vou programar quais os passos que eu preciso dar para chegar nesse estágio, né? Nesse processo. Nesse processo todo, o mais importante é você manter a sua lucidez, a sua serenidade, o seu espaço interno protegido, né? Se eu tiver esse meu espaço interno protegido e eu tenho a habilidade de analisar, de tomar decisões, porque esse poder de discriminação, esse poder de julgamento, não julgamento de outros, de terceiros, mas julgamento das próprias situações nas quais eu me encontro, né? Que são as coisas que são relevantes para a minha vida, né? Os meus processos, as minhas dificuldades. Então isso eu tenho que julgar, analisar, discriminar e aí tomar decisões com base nisso, né? Então, hoje, tomar uma decisão se tornou uma coisa dolorosa, difícil, né? As pessoas acham difícil tomar uma decisão, né? E assim, quando existe essa luz do entendimento, essa luz do processo, do que aconteceu, né? O que aconteceu comigo. Então, esse conhecimento, o conhecimento desses processos internos é extremamente importante. Por isso que o conhecimento espiritual em especial, é considerado como uma riqueza, né? É uma riqueza inestimável, porque ela vai te trazer paz, ela vai te trazer serenidade, ela vai te trazer sabedoria, ela vai te trazer poderes internos que você vai poder utilizar para conduzir a sua vida na direção de uma experiência positiva, de uma experiência elevada, né? Então, isso não tem preço, né? Quem já teve confuso, perdido, numa situação de total ausência de referências, sabe o que eu estou falando, né? Então, na minha própria experiência, o que me trouxe, assim, na minha jornada espiritual, a coisa que me trouxe mais bem-estar, mais felicidade, foi que essa eureka, né? É o sentimento de eureka. Puxa, agora eu entendi. E agora eu posso
tomar as decisões e seguir o caminho com segurança, porque eu entendo essa sensação de você estar perdido, de você estar buscando, né? O caminho da busca, ele é muito doloroso, né? E ele é um caminho de incertezas, de confusão. E quando você se livra dessa confusão, quando você se livra da busca, né? Quando você encontra, aí existe uma imensa felicidade, né? Essa felicidade, ela é incomparável, né? É como se você chegou a salvo no porto, né? Você chegou ao destino, você chegou agora, ou mesmo que você não tenha chegado ao destino, você tem agora as informações todas ali na sua tela, na tela do GPS, né? Você, a cada minuto você está recebendo informações atualizadas. Faltam tantos dias, tantas horas, tantos minutos, tantos quilômetros, né, para você chegar ao seu destino, e você vai percebendo, você vai reconhecendo os locais e vai, realmente agora eu estou na trilha certa, eu estou no caminho certo, né? Então, aquela sensação de conforto, de segurança, de confiabilidade naquilo tudo, naquele processo todo, ele vai te fortalecendo, né? Então, uma das coisas que dificultam essa estabilidade interna, remover essa confusão interna, é que a mente ela pula muito de um pensamento para outro, um processo muito rápido, né? Estímulos demais, informações às vezes demais, informações inúteis e exageradas. Então, menos é mais, né? Então eu tenho que enxugar minhas informações, selecionar minhas informações, selecionar meus pensamentos, diminuir o ritmo deles, escolher quais coisas vale a pena eu gastar a minha energia, né? Porque a roda do mundo confuso, ela está lá fora, né? Mesmo que eu deixe de me tornar confuso, sempre vai haver outras pessoas confusas à minha volta. Sempre vai haver um mundo confuso, um mundo crescentemente confuso à minha volta. Porque o processo entrópico de um ciclo descendente, ele está acontecendo fora de mim. E isso eu não posso modificar, porque isso é o script da peça. Mas, internamente, eu posso criar um outro processo e deixar de ser afetado por aquele processo entrópico que está acontecendo fora de mim, né? É simplesmente desligar, né? É simples assim, desplugar, né? Eu desplugo do que está acontecendo fora. Está todo mundo louco, está todo mundo confuso. Ok, eu não estou, né? E eu vou começar o meu processo interno de estabilização, de localização, de decisão, e a partir daí eu posso mudar meu entorno, né? Mas sempre vai ser um processo secundário, né? O processo primário é eu comigo, no meu eu. Sempre que eu tento mudar o mundo lá fora, antes de me mudar, não funciona, não dá certo. Não dá certo, porque
o processo tem que seguir essa sequência, né? Primeiro eu, né? Quando eu mudo, aí sim, aí o mundo muda, né? Mas eu tenho que, para conseguir essa mudança interna, eu tenho que eliminar esse estado interno de confusão, esse estado interno de não entender, isso só vai poder vir através do autoconhecimento, né? Por isso que esse conhecimento interno, esse conhecimento espiritual é chamado de riqueza, né? Então, nós temos que apreciar essa introspecção, apreciar essa observação da vida, né? Observar a vida, entender a vida, essa é a coisa mais bela, mais bonita que pode existir, né? Então, quando você começa a desenvolver uma apreciação da vida, uma apreciação de você mesmo, e começa a entender como é que esse jogo funciona, o jogo da vida, aí você tem o GPS funcionante e operante, né? E aí as coisas vão se transformando verdadeiramente. Ok? Por hoje era isso. Obrigado.